Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje nós vamos aprender a utilizar duas views diferentes na mesma lista. Nós vamos utilizar isso para diferenciar as mensagens enviadas das mensagens recebidas no nosso aplicativo Chat Dinâmico. Se você acabou de chegar no canal, já se inscreve e fica com a gente, que além de aprender a programar, você vai poder discutir sobre tecnologia e fazer vários projetos diferentes comigo ou com a Kizzy. Então pessoal, aqui está o nosso aplicativo como nós o deixamos no vídeo anterior. Nós já somos capazes de adicionar novas mensagens a partir desse campo de entrada. Então, se eu escrever aqui mensagem e clicar em enviar, você visualiza a minha nova mensagem lá em cima. Eu sei que você já percebeu que não tem ninguém enviando mensagens para a gente ainda, mas mesmo se tivesse, a gente não seria capaz de diferenciar quais são as mensagens que a gente acabou de receber das mensagens que a gente enviou, porque a gente só tem um padrão de representação para essas mensagens. Então hoje a gente vai refinar essa representação para ter um padrão um pouquinho mais bonito e vai diferenciar elas também e ver como é que a gente pode encaixar isso no código para funcionar. Então vamos começar ajustando o layout. Nós temos a representação visual da nossa mensagem aqui nesse arquivo message_card, tá? Um arquivo de layout do nosso projeto. Você pode ver aqui tanto na forma de XML, né, em texto, como na representação visual. A gente vai fazer uma série de modificações nesse arquivo para ele passar a representar as mensagens que nós enviamos, tá? E depois a gente vai fazer um outro arquivo de layout para representar as mensagens que nós recebemos. Então, as mensagens que a gente envia, eu quero que elas fiquem localizadas aqui à direita, tá? Então, você está vendo que a mensagem está começando à esquerda, mas eu quero que ela fique localizada à direita. E você pode reparar num detalhe aí nesses aplicativos tipo WhatsApp, Telegram e tal, que as mensagens elas não ocupam toda a largura do telefone, tá? Elas param um pouquinho antes. Mesmo que você escreva uma mensagem muito grande, ela fica com várias linhas, mas elas não ocupam tudo, né? Sempre fica um espacinho vazio ali na esquerda ou na direita, no caso das mensagens recebidas. Então a gente vai botar esse detalhe também. A gente vai modificar a cor de fundo desse card, tá? Então ele está totalmente branco, a gente vai botar um azul por enquanto. Não vou me preocupar muito com a cor específica, porque a gente ainda não definiu qual vai ser o padrão de cores do nosso aplicativo, tá? Mas mais na frente a gente faz esse refinamento e bota todas as cores direitinho. Então vamos começar ajustando o tamanho dessas views. Eu vou chegar nesse text view, que eu pedi para ocupar antes toda essa dimensão aqui, e vou falar para ele ocupar o mínimo necessário para o seu conteúdo. E aí eu vou chegar aqui no card view, que contém todo mundo, e também vou pedir para ele ocupar o mínimo necessário para o seu conteúdo, tá bom? Então ele já reduziu aqui, só que ele ficou aqui na esquerda, tá? Para jogar ele lá para a direita, eu vou colocar alguém antes dele, tá? Então eu vou botar o card view dentro de um outro elemento. Esse elemento vai ser um layout bem simples, o mais simples dos layouts que a gente tem disponível aqui, que é o frame layout. Apesar de ser um layout simples, ele vai permitir a gente posicionar o card na direita ou na esquerda. Então eu vou vir aqui na representação em texto e vou escrever aqui em cima um frame layout, tá bom? Vou colocar assim. E aí ele está reclamando porque eu não posso ter dois elementos soltos assim no XML, ele tem que ter apenas uma raiz, né? Um único elemento ali, mas isso a gente vai resolver já já. Eu vou passar esses caras aqui, que são definições de namespace do XML, né? Que começa aqui com XMLNS de namespace. Vou jogar aqui para dentro do frame layout, eles têm que ficar na raiz, tá? E vou jogar tudo que está aqui do card lá para dentro. Então, dou um Ctrl X aqui e jogo dentro do frame layout. Então está todo mundo lá dentro. Para parar de reclamar agora, falta eu colocar os atributos width, tá? Então layout underline width, que é required ali, né? Requerido, obrigatório, e também o height. Ótimo. Então o que eu vou colocar aqui? Como width, né, largura, eu posso pedir para esse cara, por enquanto, ocupar tudo. E na altura eu vou pedir para ele ocupar o mínimo necessário, tá bom? Então agora a gente pode olhar aqui de novo em design e você está vendo que tem esse frame layout, que tem um background transparente ali, a gente não consegue enxergar, mas quando eu clico eu vejo que ele está ocupando tudo e o card ocupa apenas esse espacinho aqui. E aí para jogar então o card lá para a direita, eu vou vir aqui na representação em texto de novo e eu adiciono esse atributo aqui no card chamado layout_gravity. Tá? Então esse layout_gravity é para eu dizer como que ele gostaria de ser posicionado em relação ao seu pai, que no caso é o frame layout. Então eu posso colocar aqui right, né, à direita, e você vai ver que ele vai ser jogado então lá para a direita. Então fizemos um avanço, mas não suficiente. Por quê? Do jeito que está aqui, se a gente digitar uma mensagem muito grande, a mensagem ainda assim vai ocupar toda a dimensão horizontal ali da tela, tá? A gente quer limitar ela
em um determinado ponto ali em relação à esquerda, no caso das mensagens que a gente mesmo envia. Então, para isso, a gente vai colocar o frame layout dentro de um outro layout, dessa vez um constraint layout. Porque o constraint layout vai permitir a gente colocar um guideline, uma linha ali em relação ao percentual da tela. Então, eu vou chegar aqui, vou procurar por layout, encontrar o constraint layout, e eu vou querer colocar esse constraint layout aqui. Infelizmente, eu acho que eu não consigo colocar ele diretamente lá em cima, né? Ele acaba entrando dentro do frame layout, então eu vou ter que recorrer novamente à versão em texto para a gente poder jogar o constraint para cima, tá? Então, novamente, eu movo essas linhas de declaração de namespace lá para cima e movo todo mundo que estava aqui para dentro do constraint layout. E agora o que ele vai reclamar para mim é que o frame layout não está restrito. A gente tem que adicionar restrições ao nosso frame layout, vamos adicionar já já, tá? Então, para facilitar aqui esse match parent, eu vou colocar um tamanho qualquer, só para poder visualizar melhor. Então agora eu estou vendo o frame layout aqui com tamanho de 200. Vou puxar ele lá para a direita. Vou restringir ele acima, vou restringir ele abaixo. E aí o nosso constraint layout está ocupando tudo, ó. Botei aqui embaixo. Por conta disso ele ficou centralizado. Então eu vou chegar aqui no constraint layout e pedir para ele ocupar o mínimo necessário do seu conteúdo, na altura, ele já reduziu ali. Volto para o frame layout e eu quero restringir ele aqui à esquerda em relação a uma linha guia, tá? Ele chama aqui de guideline mesmo. Então, essa linha guia a gente pode obter aqui na paleta, escolhendo entre layouts, tem aqui ó, guideline horizontal e guideline vertical. A gente quer o vertical. Então, eu arrasto para a tela e eu posso posicionar ele tanto dando um tamanho fixo, tipo aqui está 56 dp, né, arbitrário, porque eu arrastei para esse ponto, quanto com um tamanho de percentual. E é isso que a gente quer. Eu vou deixar o nosso texto ocupar no máximo 80% da tela, tá? Então eu vou botar esse guideline a 20% em relação à esquerda. Então como é que a gente pode fazer isso? Você olha aqui nos atributos dele, tá? Aqui nessa área da direita. Aí você vê que está aqui 56 dp na restrição de início. Isso não interessa tanto a gente, o que interessa é essa terceira aqui, que é uma restrição percentual. Aí eu vou botar aqui 0,2, tá? Para 20%, e eu posso apagar esse 56 aqui. Então ele colocou aqui para a gente 20%, esse guideline. E agora eu posso restringir o nosso card, o nosso frame layout aqui, que contém o card, em relação a esses 20%, tá? Aí legal, peço para o nosso frame layout, já que ele é invisível mesmo, se esticar ao máximo que ele puder. E aqui na direção vertical não preciso desse espaço porque o nosso card já estava com uma margem bem pequena que a gente deu de 2 dp. Então eu posso chegar aqui e jogar 0 e 0 também. Então com isso a gente tem uma estrutura mais complexa, que visualmente ainda é o nosso card apenas com um texto, mas funcionalmente tem uma série de novidades aí, tanto de jogar todos esses elementos para a direita, quanto de restringir a parte máxima que eles podem ocupar. Então a gente vai poder clicar aqui, né, para executar e verificar se tudo que a gente fez está como a gente espera. Então aqui está o nosso aplicativo, eu vou escrever algumas mensagens aqui bem aleatórias, tá? Só para a gente poder testar mesmo. Então pedir para enviar, tá lá, está ocupando no máximo 80% aqui, tá? E se eu botar uma mensagem pequena, não tem problema, o card continua pequeno ali embaixo e dá para ver que tem uma pequena diferenciação aqui entre eles. Então agora vamos renomear esse nosso arquivo de layout. Ao invés de ser message card genérico, vamos botar o nome de sent card, né, do card que foi enviado. E a gente vai poder depois copiar esse card para fazer o received card, aquele que foi recebido. Porque ele vai ser muito parecido com esse, a gente só vai adaptar de jogar as coisas para a esquerda e limitar em relação à margem direita, né? Então, vamos voltar aqui, olhar para o nosso projeto, encontrar esse arquivo aqui em res, layout, message underline card. Aí eu vou clicar com o botão direito, vou dar refactor, tá? Então tem aqui, ó, refactor, de refatorar. Aí tem esse rename, né, renomear. E eu vou renomear para sent underline card, tá? Então esse aqui é o que foi enviado. Aí eu clico em refactor e ele modifica o nome aqui e também onde ele estava sendo utilizado, tá? Então eu posso olhar, por exemplo, no nosso adapter, que estava utilizando aqui message underline card, no create view holder, passou a ser sent card. Isso é bem bacana. Aí eu vou também chegar aqui e pedir para copiar esse cara, tá? Então eu vou copiar
e vou colar ele, apertei aqui Ctrl V, e vou trocar o nome, né, da cópia de sent para received. Então esse aqui é o card recebido. Então agora a gente tem duas representações visuais, elas são idênticas, mas a gente tem duas representações visuais para mensagens. Vamos modificar essa recebida aqui. A gente pode vir aqui em cima do frame layout, tá? E eu desfaço essa conexão aqui à esquerda do nosso guideline, desfaço essa conexão também à direita aqui. Eu cliquei e ela não se desfez, eu posso desfazer diretamente aqui nessa área direita, tá? Eu estou vendo todas as restrições aqui, vou desfazer. E agora ele não está mais restrito na direção horizontal. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do nosso guideline, é mais fácil aqui pela árvore de componentes, ó, clica em cima do guideline, e ao invés de deixar 0.2, né, 20% em relação à esquerda, eu vou botar 0.8, ou seja, 80% em relação à esquerda vai sobrar exatamente 20% à direita. E aí ele vai mover lá para o outro lado, certo? Então eu posso pegar em cima do frame layout agora e jogar ele aqui para a esquerda e restringir a direita dele em relação a esse carinha aqui. Então, agora o nosso frame layout está aqui, mas o nosso card continua à direita. Para modificar a posição do card em relação ao frame layout, que é a view que contém ele, a gente volta aqui na visão em texto e modifica esse layout gravity para left, que é a esquerda, né? Então a gente pode voltar agora em design e ver que ele está aqui em relação à esquerda. Então a gente continua vendo, né, o frame layout, que tem um background transparente, ocupa esse 80% aqui. Dentro dele um card view que vai crescendo de acordo com o seu conteúdo, mas vai ocupar no máximo esses 80%, porque ele está contido dentro do frame layout, tá certo? Então aqui a gente tem a nossa view de mensagens recebidas. Essa eu vou manter ela com o fundo branco e o texto preto, tá? Mas lá nas enviadas, a gente pode modificar. A gente vem em cima aqui do card view. Você vê que ele tem aqui um card background color. Eu vou clicar aqui em cima desse quadradinho branco para a gente poder selecionar uma cor, tá? Estou arbitrando aqui nesse momento. Depois a gente se preocupa em fazer uma coisa que tem uma identidade visual para a gente. Então eu vou escolher, por exemplo, esse azulzinho aqui, tá? No Material A700. Parece ok para mim. E vou modificar também a cor desse texto, tá? Então eu venho aqui no Text View e eu tenho que procurar então por esse Text Color aqui. Tá vendo que está preto? Então a gente pode clicar aqui. Você pode clicar tanto nesse quadradinho e escolher uma cor que nem a gente escolheu antes, mas eu vou fazer de uma maneira diferente agora. Eu vou clicar aqui à direita, ó, tá vendo nesse espacinho aqui? E vou escolher uma cor, não do projeto, mas aqui em Android, que já tem umas cores básicas, tá? E eu venho aqui então em cima desse white, dou um OK e pronto, agora a gente tem um card com background azul e texto branco. Eu só quero mudar mais uma coisa nesse card, e ele já tem o canto arredondado, mas eu acho que está pouco arredondado, tá? Então eu vou em cima do card view e eu posso arredondar um pouco mais. Você vê que o canto está com um arredondamento aqui, ó, card corner radius, de 2 dp. Eu vou arredondar ele com 6 dp, tá? Então é o raio de arredondamento ali. E eu esqueci de modificar isso antes da gente fazer a duplicação, né, dos cards, então eu vou voltar lá no Received, que também está com 2 dp, selecionar o card view dele e modificar para 6 dp aqui também. Então agora eles estão mais arredondados, tá? A gente pode executar só para ver como é que ficou o card enviado, e a gente não vai conseguir ver o card recebido ainda. A gente vai ter que fazer modificações no código para poder ter os dois. Então eu vou digitar a mensagem aqui, né? Compartilhe esse vídeo. E aí eu pressiono o botão de enviar e foi enviado do jeito que a gente esperava. Agora, para a gente conseguir diferenciar as mensagens enviadas das mensagens recebidas, a gente vai ter que aumentar a complexidade do nosso modelo de mensagens. No momento a gente representa as mensagens por uma lista de strings. A gente vai ter que trocar esse modelo de string, que é muito básico, por um modelo de um objeto complexo que a gente vai construir. Eu vou chamar de chat message, tá? E aí esse chat message ele vai poder ter outros atributos, além da string, né, do texto que a gente exibe. Ele vai poder ter, por exemplo, uma propriedade que representa quem é que está enviando essa mensagem. E a partir disso a gente vai conseguir diferenciar se é a mensagem que a gente está enviando ou se é a mensagem que outro usuário está enviando. Então vamos lá, vamos abrir aqui a nossa estrutura de projeto e vim descendo aqui pelos nossos pacotes, tá? Cheguei aqui no chat dinâmico, eu vou criar um novo Kotlin file /class, tá? Vai ser uma classe que eu vou chamar de chat message, né? Mensagem do chat. Então aqui está a nossa classe chat message e eu vou dizer que ela precisa de duas coisas
para existir, tá? Dois argumentos aqui no construtor. O primeiro deles é um que eu vou chamar de text, que vai ser uma string, e é realmente o texto da mensagem, aquilo que a gente já exibia. O outro eu vou chamar de sender ID, e vai ser um inteiro, tá? Que vai representar o ID de quem que está enviando essa mensagem. Então agora a gente precisa modificar todo o programa para lidar com isso, né? Ao invés de lidar com uma string como mensagem, lidar com um chat message. Então vamos começar aqui pela main activity, que é onde a gente pegava essa mensagem. A gente vai continuar pegando o texto da mensagem aqui, só que para não confundir, ao invés de chamar de message, eu vou chamar aqui de message text, porque de fato essa aqui é só o texto da mensagem. E aí o message mesmo eu vou construir ele aqui dentro. Então val message vai ser igual a um chat message, tá? E no momento de construção, eu vou passar o texto da mensagem, message text, e tenho que passar um ID aqui. Enquanto a gente não tem uma dinâmica mais legal para trocar mensagens, vamos simplesmente ficar alternando esse ID aqui. Então só a gente vai escrever, mas a primeira vez que a gente escrever, a gente vê como quem está enviando. A segunda vez que a gente escrever, a gente vê como quem está recebendo. E assim vai, tá? Vai ficar sempre alternando. Então eu vou criar aqui duas constantes. Uma que eu vou chamar de user ID, tá? Que vai ser o ID do próprio usuário, e eu vou colocar aqui como 0. E a outra que eu vou chamar de other ID, tá? Então é um outro ID simplesmente que eu vou colocar aqui como 1. E aí a gente vem alternando aqui, tá? De vez em quando eu jogo 0, de vez em quando eu jogo 1. Vou precisar de uma variável booleana aqui para controlar isso, tá? Então vou colocar private var from user igual a true, tá? Então ela começa com o valor verdadeiro e a gente vai alternando. E aí eu vou fazer o seguinte teste. Se aquele from user for verdade, né? Eu coloco então user ID. Caso contrário, eu coloco o other ID. Então essa aqui é uma anotação que a gente consegue utilizar no Kotlin porque o if é uma expressão, né? Eu fiz o vídeo if como expressão lá na série Kotlin Essencial. Se você tiver alguma dúvida, algum desconforto com esse tipo de notação, você pode conferir o vídeo lá e ficar por dentro dessa novidade. E aqui a gente está obtendo um erro porque ele está esperando uma string e a gente está passando um chat message. Então a gente vai lá no add item e troca a assinatura dele para receber também um chat message, tá? E aí aqui a gente passa a ter problema porque essa lista de itens é uma lista mutável de strings e a gente passa a ser uma lista mutável de chat message. E agora morreu o problema aqui. Recebo um chat message, adiciono na lista aqui chat message sem problema. O problema começa de novo aqui embaixo no bind view holder, porque antes esse current item era diretamente uma string, agora é um chat message. Então eu não posso passar um chat message para a propriedade text do text view. Ele está esperando uma string. Então eu venho aqui no chat message e peço a propriedade text dele, que foi a gente que criou e sabe que é uma string. Apesar de não ter nenhuma novidade do ponto de vista do usuário, vamos executar nosso programa para a gente ver que nada quebrou, tá certo? Então eu vou clicar aqui, a gente vai executar e verificar que está tudo certinho. Então eu vou digitar aqui tudo certo por enquanto, clicar em enviar e está lá, tudo certo por enquanto. Mas se eu digitar outra coisa aqui, não vai alternar, tá? A gente ainda não está utilizando aquele ID. A gente consegue verificar isso facilmente vindo aqui no chat message, vendo que a propriedade text está colorida, mas a propriedade sender ID está em cinza, dizendo que nunca foi utilizada. Então a gente vai vir lá no nosso message adapter, voltamos no message adapter, e é aqui que a gente vai ter que fazer essa diferenciação, tá? No momento, sempre que a gente cria um view holder, aqui no onCreateViewHolder, a gente utiliza a representação visual de um único card, aquele que está escrito no layout.sentCard. Então a gente tem que ter uma forma de conseguir diferenciar isso, para saber quando que eu vou utilizar o layout.sentCard, quando que eu vou utilizar o layout.receivedCard, né? Diferenciar o que eu estou enviando do que eu estou recebendo. Então, existe uma função aqui que faz parte dos métodos de um adapter, mas que não é obrigatório da gente implementar, que é chamada getItemType, tá? Então, com ela, a gente vai conseguir dizer para o adapter quando que ele deve utilizar um ou outro. A gente vai sobrescrever essa função agora. Então, tem o getItemCount, os outros dois que eram obrigatórios aqui, create e bind view holder. A gente vai fazer mais um que não era obrigatório, mas vai ser necessário para o nosso caso. Vai ser getItemViewType, tá? Então tinha faltado o view no nome. Então, getItemViewType, ele recebe uma posição e retorna um inteiro que representa qual que é o tipo de view. Então eu vou criar mais duas constantes, vou deixar aqui nesse arquivo por enquanto. Uma que eu vou chamar de sent, né, de enviado, sent message,
e a outra que eu vou chamar de received message. Então essas duas constantes são inteiras e eu vou retornar uma das duas conforme o caso lá no getItemViewType. E como é que eu vou fazer para decidir? Eu vou olhar para esse argumento position aqui, que também é um inteiro, tá? Então a partir dele eu vou saber qual que é a mensagem do momento. Então aqui, val message igual a items, consulto a minha lista de todas as mensagens e olho quem está na posição corrente. E aí eu posso verificar se message.senderID for igual a userID, então eu tenho que retornar o sent message. Caso contrário, eu posso retornar o received message. E aqui, usufruindo mais uma vez das vantagens do Kotlin, a gente pode ver que, como o if é uma expressão, eu posso subir esse return aqui. A ideia, inclusive, te sugere isso, tá? Olha lá. Você pode aceitar aqui com Alt e Enter. E aí você retorna o que o if retornar, né? Se ele entrar aqui, ele vai retornar esse valor, se não, ele vai retornar esse outro. E a gente pode ainda olhar que isso aqui é uma linha que pode ser juntada nessa aqui, tá? Eu posso botar diretamente items position sender ID, e aí eu fico com uma função que retorna uma única expressão, e eu posso abrir mão então do tipo de retorno das chaves e dessa palavra return aqui, e colocar um igual, tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui em cima no getItemCount e retornar diretamente items.size. Então tem esses macetezinhos do Kotlin que deixa o código mais enxuto. Então essa função é chamada pelo próprio sistema, tá? Ela é utilizada aqui dentro do adapter mesmo, da mesma maneira que o getItemCount também é chamado para interagir com a recycleView, esse tipo de coisa. E você vê que você tem o retorno dela já nessa função aqui onCreateViewHolder. Então esse outro argumento que a gente não estava utilizando, o viewType, ele vai vir aqui pra gente, tá? O que for retornado aqui no getItemViewType vem aqui pra gente como viewType. Você pode utilizar isso para decidir se você vai utilizar o sentCard ou received card. Legal isso, né? Então, também, utilizando a notação do Kotlin para o if, eu vou colocar o if diretamente aqui dentro e vou verificar se o nosso viewType, que está sendo passado ali como argumento, for igual ao sent message, eu vou utilizar então rLayout sentCard. Caso contrário, eu vou retornar o r.layout.received_card, tá? Então aqui eu já estou verificando por um ou por outro, baseado no que me passa aqui como viewType, que é baseado no que a gente deu como regra aqui, né? Olhando lá para o campo senderID da nossa mensagem que está dentro da nossa lista. Um detalhe que eu só me atentei agora, eu espero que você tenha percebido na hora, é que lá na nossa main activity, quando a gente utilizou esse fromUser, a gente setou ele como true, né? Inicialmente vem do usuário, mas a gente nunca modificou o valor dele, tá? Então, depois que a gente utiliza ele aqui, ó, a gente tem que modificar o valor dele, tá? No final disso aqui tudo, eu digo que fromUser é igual a not fromUser, tá? Então, se era true vai virar false, se era false vai virar true. E assim a gente vai conseguir essa alternância. Agora sim a gente pode executar e vamos verificar fazendo uma conversa bem bacana aqui, né? Então, raposa azul, enviar, biscoito de laranja, enviar também. Então ele veio aqui agora à esquerda e em branco, tá vendo? Se a gente digitar qualquer outra coisa aqui, vai alternar para lá, à direita e azul, novamente alterna para cá, branco e à esquerda. Tem um pequeno detalhezinho aqui que falta corrigir, né? Que parece que a gente não botou uma margem aqui no lado esquerdo, mas isso é muito fácil. A gente vem aqui no nosso Received Card, então Layout, Received Card, e olha para o nosso Frame Layout. Então aqui no Frame Layout está 0 de fato aqui à esquerda, boto 8 e a gente pode executar novamente. Pronto, então agora tem um espacinho aqui também, tudo andando como tem que ser. Mas e o horário que a mensagem foi enviada? E aquela região que o usuário digita, como que ela pode ficar mais bonitinha? E o botão de enviar, como que a gente pode substituir ele por um ícone, uma coisa mais moderna? Essas são cenas dos próximos capítulos. Então pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Essa técnica de utilizar views diferentes na mesma lista, ela é muito valiosa e você pode utilizar em vários aplicativos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Muito obrigado e até a próxima!